Marcos capítulo 4, vamos lá, é bem extenso, mas vamos ler. Outra vez começou a ensinar à beira do mar, reuniu-se ele então, grande multidão, e ele entrou num barco, sentou-se nele sobre o mar, e todo o povo estando em terra junto do mar. Então ele ensinava muitas coisas por parábolas, ele dizia no seu ensino: ouvieis que o semeador saiu a semear. E aconteceu que quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu no solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e cresceram os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Mas outras caíram em boa terra, vingando e crescendo, dando fruto, um grão produzindo 30, outros 70 e outros 100. Amém? Continuando no capítulo 10. Quando se achou só, os que estavam ao redor dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele lhe disse: a vós é confiado os mistérios do reino de Deus, mas aos de fora tudo lhe é por parábola, para que vendo, vejam e não recebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e sejam perdoados. Disse-lhes ainda: não percebeis esta parábola? Como pois entendereis outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que lhe foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados nos lugares pedregosos, aos que ouvindo a palavra imediatamente com alegria recebem, mas não têm raiz em si mesmo, antes são de pouca duração, pois sobreveio a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outra ainda são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Aqueles outros que foram semeados em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Diga amém. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra. Te peço, usa como instrumento em tuas mãos para abençoar teu povo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Quando o Senhor me deu esta parábola, a parábola do semeador, ela é bem extensa, e como eu gosto de ensinar por partes, eu pensei, meu Deus, como vai ser feito? Mas graças a Deus o Senhor me deu uma maneira bem prática de ensinar isso para vocês. No versículo 14, vou dar um pulinho, tá? Versículo 14, fala que foi semeado a palavra. A palavra é o evangelho, a palavra é o louvor, a palavra é a adoração, a palavra é pregada nos cultos de igreja, ela é escutada nas rádios, você muitas vezes a vê na TV, muitas vezes você vê pelo YouTube, às vezes um evangelista de rua te entregando apenas um panfleto. É palavra de Deus. A palavra está sendo pregada de todas as formas que você possa imaginar, mas sabe para que está sendo feito? Para que ninguém naquele dia diga que não ouviu. Eu posso dizer uma coisa para vocês: nem o panfleto que você entrega, ele está perdido. Eu tenho um testemunho muito poderoso, ele é rápido. Eu era um evangelista de rua, eu saía depois do culto, esperava dar 10h30 para as 11 horas, quando os bailes começavam a encher, eu pegava os panfletos e ia de mesa em mesa. Olha, Jesus te ama, Jesus tem um plano na tua vida. E tinha um lugar lá, um lugar terrível, e era a boate que dava mais jovem, e toda vez que eu e mais alguns irmãos passávamos por lá, nós decretávamos assim: vai ser uma igreja em nome de Jesus. E hoje é uma igreja, viu? Hoje é uma igreja. E de repente saiu um jovem bêbado do meio da multidão, entendeu? E chegou lá e me empurrou e disse: o que tu quer? Eu peguei um folheto
Ele estava com uma camisa social, estava um cara de trabalhador com um crachá. Eu peguei um panfleto, coloquei no bolso dele. Disse: Jesus te ama. Nunca mais vi o sujeito. Um dia, passando pela praça da polícia, alguém agarra meu braço. Eu tomo um susto. Talvez uns 2 anos depois, ele fala assim: irmão, eu sempre orei a Deus para te encontrar. Eu disse: irmão, eu sou um evangelista de rua, eu evangelizo um monte de gente, eu não sei quem o senhor é. Talvez tu vá lembrar de mim. Lembra de um bêbado que te empurrou na frente de uma boate alguns anos atrás? Eu digo: lembro. Você colocou um panfleto no meu bolso, você lembra? Lembro. Naquela noite eu gastei todo o meu salário. Cheguei em casa bêbado. Briguei com a mulher. Fui dormir junto com as crianças. Acordei de manhã. Quando eu percebi o que eu tinha feito, minha família ia passar fome. Eu não sabia o que fazer. Eu olhei para o meu bolso. Tinha um folheto. E lá falava que Jesus podia mudar a minha história, a minha vida, se eu aceitasse Jesus naquele momento. E eu caí de joelhos chorando, aceitei Jesus naquele instante, e nunca mais bebi na minha vida, nunca mais envergonhei a minha família. Então a palavra está sendo pregada, amém? Ela está sendo pregada. Quando Jesus continua essa parábola, ele fala no versículo 15, um pedaço fala assim, que a semente foi lançada junto ao caminho. Sabe o que eu achei interessante? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele estava falando dele. Interessante que Jesus falou o seguinte: porque ali junto ao caminho e não no caminho? Porque nesse caso, muitas pessoas elas estão perto, mas não estão no caminho. Ela escuta a palavra, mas não está no caminho. Ela vem para a igreja, mas ela não está no caminho. Como nós sabemos isso? Porque fora o caminho da igreja, ela tem outros 10 caminhos fora da igreja. Não se decidiu ainda. Não tomou, sabe, uma decisão. Não, eu quero andar com Jesus. O que acontece? Junto ao caminho, a Bíblia diz que as sementes caíram e veio aves e a devoraram. Quando se anda muito tempo do lado do caminho e não se entra no caminho, você corre o risco de Satanás, ele mesmo te enganar. Ele mesmo pode vir e tomar a palavra. Sabe? Tira essa mania de falar de igreja. Muita gente critica uma igreja. Eu sou um dos críticos, eu admito. Mas eu sei que toda igreja ela é de Deus, amém? Amém. Se você não está feliz com a tua igreja, procura uma igreja para você ser feliz. Não há problema nenhum nisso, não há pecado nenhum nisso. O que acontece é que gera-se uma rebelião por causa disso. E muitos vão para a internet falar: conheci um pastor que roubou, que matou, que mentiu, que fez isso, que fez aquilo. E geram o que a gente chama de escândalo. E a Bíblia diz: ai daquele por quem o escândalo vier. Então muitas vezes, se você quer andar no caminho que é Jesus Cristo, e você não está satisfeito com a tua igreja, procura outra. Resolve esse problema dentro de você. Não é a igreja que é o problema está em você. No versículo 16 fala que algumas sementes caíram em lugares pedregosos. E imediatamente, tinha pouca terra. O que é um lugar pedregoso? É um lugar seco, é um lugar que está com necessidade.
É uma pessoa que vem para a igreja com necessidade. Ela está precisando de algo de Deus. Aí ela ouve uma palavra, o demônio sai, ela é curada, é transformada. Deus visita com poder e glória naquele instante. Aí vem aquela emoção, chora, faz voto, diz: finalmente achei um lugar. Aí se faz conhecido para todos. Ai, como a minha vida mudou. Mas sabe o que também diz nesse versículo? Que ela não tem raiz em si. É uma pessoa que tem baixa autoestima, ela vitimiza tudo, ela se magoa muito fácil, ela quer uma igreja que pode tudo, que você não tem compromisso com nada. Essa igreja não existe. Essa igreja não existe. Sem compromisso não tem evangelho. Sem compromisso você vai estar à beira do caminho e não no caminho. E geralmente, infelizmente, essas pessoas, elas têm um problema que está em si. Sabe o que eu achei interessante sobre o versículo? Deixa eu ler aqui para vocês. Essa foi a revelação, olha. Os que estão junto ao caminho são aqueles a quem a palavra é semeada, mas tendo-se ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, aqueles que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebem, mas não tem raiz em si. Olha só, não tem raiz em si, não acredita em si mesmo, deixou de acreditar que pode ser feliz, deixou de acreditar. Aí quando escuta que você pode ser feliz, acredita: eu posso. Quando escuta que a vida pode mudar, eu posso mudar. Mas dentro de si não muda. O que acontece? Ouvindo a palavra, imediatamente com alegria recebe. Mais 17, mas não tem raiz em si mesmo, então são de pouca duração, pois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Sabe o que é interessante? Esse versículo fala uma coisa interessante. Quando fala aqui de perseguição e tribulação, muitas pessoas imaginam que é de fora. É o parente que vai falar: agora tu é crente. Não, o versículo fala que ela não tem raiz em si. Sabe o que é, querido? Essa tribulação que ela sente é a tribulação da carne. Sabe qual é a perseguição que ela sente? É a da mente. Meu Deus do céu, hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, geralmente eu estava no bar. Hoje é sexta-feira, era o dia da balada, era o dia do rock, era o dia do som. Então, a tribulação vem na carne, a perseguição vem na mente. Aí a palavra de Deus vem e fala assim: olha, você é nova criatura ou não? Aí ela fala: essa igreja é religiosa. Essa igreja já quer me escravizar. Essa igreja já quer que eu mude toda a minha vida. Não, pelo contrário. A igreja quer que você saia do perigo do mundo, amém? Amém? Tem aquele jornalzinho que você espreme e sai sangue? Lê lá. Fulano estava na vigília de oração e foi esfaqueado. O irmão estava entregando a oferta e levou um tiro. É isso? Músico estava tocando um louvor cheio do Espírito Santo e levou uma facada. É assim? Ou estava no bar, estava na boate, ou estava na noite? Não é isso? Então, não tem, seca, porque a tribulação da própria carne não deixa andar com Deus. E aqueles que caem nos espinhos, a semente que cai nos espinhos, a Bíblia fala que, aqui
Outros são aqueles que foram semeados entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas o cuidado do mundo, a sedução das riquezas e a cobiça de outras coisas, entrando, sufoca a palavra e fica infrutífera. O que são os cuidados do mundo? Estava desempregado, aí orava, buscava Deus, pagava voto, dava dízimo, dava oferta, era 2, 3 reais o dízimo, né? E dá, né? Aí recebe emprego, agora não dizima, não oferta, e está muito cansado para vir para o culto. Por quê? Os cuidados do mundo começaram a tomar conta do seu coração. Fica longe da igreja. Não tenho nada contra trabalhar, eu trabalho. Quando a Bíblia fala sobre sedução das riquezas e a cobiça, sabe o que é interessante? Muitas pessoas ligam isso ao fato de Jesus falar que rico não vai para o céu. Não tem nada a ver. Aqui é a pessoa que desesperadamente, ela abre mão de pai, de mãe, de irmão, ela abre mão de todo mundo com um único objetivo na vida: eu vou ficar rico porque eu quero mostrar para todo mundo que eu sou bem sucedido. Ou seja, a cobiça. Ela tem uma cobiça, ela olha para um carro de luxo e diz assim: eu não tenho, mas eu vou trabalhar, eu vou me matar e eu vou ter um carro de luxo. É pecado ter carro de luxo? Não, não é. É pecado abrir mão da mulher, do filho, do pai, da mãe para isso. Isso é pecado. Aí eu gosto desse texto que ele fala assim: mas cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a cobiça de outras coisas. O que são essas outras coisas? A gente fica pensando em riqueza, né? Coisa que dá para pagar um preço, né? Dá para tirar a pessoa dos caminhos de Deus. Mas o que são essas outras coisas? Às vezes, as outras coisas, querido, às vezes é a escola, porque a pessoa não consegue se identificar como crente lá na escola, porque lá na escola chama palavrão, porque lá na escola anda em más companhias. Às vezes, sabe, troca Jesus pelo namorado, pela namorada, troca. O relacionamento chegou, glória a Deus, aleluia. Agora santifica ele, agora consagra ele. Porque eu vou te falar uma coisa: sem Jesus, não estou jogando praga, dificilmente vai dar certo. Porque com Jesus já é difícil, duas cabeças diferentes. Isso é um relacionamento, querido. Duas pessoas completamente diferentes uma da outra, que vão viver juntas para sempre. Amém? Então isso é relacionamento. Muitas vezes é a novela. Ainda tem crente que falta culto para assistir filme. Em dias de Netflix, né? Em dias de... você pode assistir a hora que você quiser. Falta culto para assistir futebol, meu Deus, é só ir no YouTube depois e assistir de novo, misericórdia. Mas tem crente que ainda troca Jesus, ou seja, outras coisas, não são coisas muito, sabe, mas troca, e vai se acostumando com isso, e daqui a pouco a igreja é só um lugar que a pessoa vai quando está com peso na consciência, quando precisa receber uma unção, quando o negócio está muito pesado. Querido, em nome de Jesus, não seja assim, amém? Pelo contrário, venha adorar a Deus em espírito e em verdade, venha buscar ao Senhor, porque Ele quer você na casa dEle. Aí a Bíblia diz, nesse versículo, que a pessoa fica infrutífero. E o que é o infrutífero? Como é que a gente sabe que uma árvore não vai dar fruto? É quando a gente semeia? É quando é um broto? É quando está com 1 metro? A gente só sabe que ela não vai dar fruto quando ela já é adulta. Então tem crente que passa 10 anos na igreja, não ganha ninguém para Jesus, nunca trouxe uma pessoa para a igreja, e acha que é frutífero. Não dou meu dízimo, minha oferta. Isso não é semeadura, queridos. A semeadura que Deus está falando aqui é da palavra, não é semeadura financeira,
Não junte uma coisa com a outra. Todos nós temos um envio de Deus para pregar o Evangelho para toda criatura. Esse envio é para mim, para você, para qualquer um de nós. Não vai mudar nunca. Versículo 20 fala da semente que caiu em boa terra. Agora, por que a semente cai em boa terra? Que boa terra é essa? Essa semente decidiu se comprometer. Essa semente não abre mão. Essa semente paga o preço. Essa semente tem sede. Porque terra boa, diga comigo, terra boa é terra molhada. Né, amor? Para brotar, tem que estar molhado. E molhado de quê, querido? Às vezes das tuas lágrimas. De dor e sofrimento? Não, de adoração. Às vezes as únicas lágrimas que Deus vê de você é de desespero, é de dor, é de angústia, de raiva. Essas lágrimas, querido, não rega nada não. Mas a de adoração e de louvor, a de comunhão com o Espírito Santo, essa rega. Essa vai preparar a terra. Ela prepara a terra para receber o milagre, para receber a cura, para receber a restauração. Aí a Bíblia diz, no final do versículo 20, e dão fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Você sabe qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus para minha vida e tua vida é que, no mínimo, se você for um crente assim fraquinho, para cada uma coisa que você fizer, 30 vão dar certo, amém? Se você for fraco, Ele quer assim, para começo, para você começar a perceber, 1 para 30, pelo menos você tem que valer por 30. Se você buscar um pouco mais a Deus, você vai valer 1 para 60. Se você buscar Deus em espírito e em verdade, a Bíblia diz que 1 vai valer 100, amém? Você sendo 1 vai trabalhar por 100, você sendo 1 vai produzir por 100, você sendo 1 você vai ganhar por 100. Diga amém em nome de Jesus. Porque aí esse ganhar sim é financeiro, é espiritual, é sentimental. Eu vou ter aquilo que 100 pessoas poderiam adquirir para a minha vida. Isso é vontade de Deus? Porque está aqui. Se você é semente que cai em boa terra, tomou uma decisão com Cristo e quer andar com Ele, o plano dele é esse. Eu quero que você fique de pé em nome de Jesus agora. Aleluia. Eu quero que você viva Isaías capítulo 55. Eu quero ler ele direitinho. Olha só, levanta as tuas mãos. Olha só o que diz Isaías 55, 10, 11. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, para que se dê semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. Diga, essa é a palavra que sai da minha boca, de bênção, de milagre, para minha casa e a minha família, em nome de Jesus. Diga amém.